Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. O tema de hoje é Futuro da Saúde, o tecnológico e o humano. E damos boas-vindas à nossa palestrante, a caçadora de tendências, futurista, pesquisadora de comportamento e palestrante, Sabrina Deivik. As RAs, lembramos a todos que ficam em nosso canal no YouTube. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. O projeto Degustar de hoje é com os vinhos Tradição. Há mais de 50 anos no mercado, produzindo bebidas de excelência a partir do cultivo próprio de uvas na Terceira Légua, aqui em Caxias do Sul. A qualidade do processo se reflete em vinhos, sucos, espumantes e frisantes, reconhecidos em diversas premiações nacionais. Atualmente, o portfólio da vinícola é dividido entre as linhas de mesa, finos e premium, esta última com garrafas numeradas, garantindo a exclusividade dos vinhos. Acesse os sites vinhostradição.com.br e conheça mais sobre os vinhos Tradição. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial à nossa palestrante do dia de hoje, a Sabrina Deivik. Eu acho que eu acertei, né? Deivik, é isso? Quase. Bem-vinda à nossa casa. Uma saudação também ao nosso secretário de Saúde, Geraldo da Rocha, bem-vindo. A nossa secretária Grégora, bem-vinda aí à casa. Presidente da Câmara de Vereadores, vereador Lucas Carenhato, bem-vindo a essa casa. Os nossos ex-presidentes, a imprensa e a cada um de vocês que escolheu estar aqui na SIC nesse final de manhã de hoje. Hoje nós recebemos aqui na nossa RA uma convidada muito especial. A Sabrina é caçadora de tendências, pesquisadora do comportamento humano e futurista. Ela vai compartilhar conosco as suas visões sobre um tema fundamental para o presente e ainda mais decisivo para os próximos anos: o futuro da saúde e o desafio entre o tecnológico e o humano. A saúde é, sem dúvida, um dos assuntos mais desafiadores para todos nós, empresários e para a sociedade, além de para os formuladores de políticas públicas. Em nosso meio, nós lidamos diariamente com os impactos dos custos dos sistemas de saúde, seja por meio de elevados impostos ou pela manutenção de planos privados para todos os nossos colaboradores. Para a sociedade, o desafio é ainda maior. Como encontrar o equilíbrio entre um sistema que precisa atender a todos com qualidade e a sustentabilidade financeira para fazê-lo? Enfrentamos uma realidade preocupante. O Brasil gasta um percentual significativo do seu PIB em saúde. E mesmo assim, nós convivemos com problemas seríssimos, seja na qualidade, seja no acesso. A pergunta que precisa ser feita é:
aonde e como estão sendo aplicados os recursos disponíveis. Estamos, muitas vezes, financiando um sistema que não entrega os resultados que todos nós esperamos. E nesse cenário desafiador, repito, surgem novas variáveis, como as tecnologias modernas e a inteligência artificial. Ela será uma aliada para melhorar a eficiência e a resolutividade, ou será mais uma ferramenta cara, inserida em um sistema ainda falho? Outro ponto que complica essa equação é o crescimento da expectativa de vida da nossa população. Isso tem feito da medicina moderna um feito da medicina moderna, mas que também pressiona ainda mais a necessidade de um sistema de saúde eficiente, acessível, equilibrado entre o humano e o tecnológico. Senhoras e senhores, ao olharmos para o futuro, também é importante lembrar que esta semana nós comemoramos o Dia do Trabalho, celebrado agora no próximo dia 1º. Esta é uma data que nos convida a refletir. Sem o trabalho, nenhuma sociedade avança ou se transforma. O trabalho é o nosso maior instrumento de emancipação e de construção de uma sociedade próspera. A luta entre capital e trabalho é um conflito que só gera perdas. Capital e trabalho precisam caminhar juntos, em harmonia, crescendo e usufruindo de forma equilibrada dos frutos da produção. Esperamos que o futuro nos conduza para uma racionalidade maior, a desoneração do trabalho, a simplificação para que as pessoas possam trabalhar com dignidade, gerar a sua própria independência e prosperar por meio do mérito e da produção, e não ficarem à mercê de um Estado que muitas vezes promete e não entrega. Antes de darmos início à nossa palestra, eu também gostaria de registrar com satisfação, a realização do Dia Mundial da Criatividade, um festival colaborativo que ocorreu nos dias 21, 22 e 23 de abril, com o tema Gerações Criativas, transformando talentos em impacto. O evento mobilizou diversas atividades que estimularam a criatividade e a inovação, incluindo palestras que nós tivemos a honra de sediar aqui na nossa casa, na SIC, com a participação de diversos dos nossos diretores. Parabenizo a todos os envolvidos nesta iniciativa, que inspira a transformação positiva e reforça a força da criatividade para os novos tempos. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Na vitrine RA, temos a participação das empresas associadas Mobilitari e SSI Saúde e do Núcleo Setorial de Saúde da SIC Caxias. A Mobilitari Saúde atua há 20 anos na área de prevenção e reabilitação. Seu propósito é entregar ao cliente um olhar integrado da sua saúde através do cuidado humanizado, profissionais qualificados e tecnologia em equipamentos. Atuam em toda a extensão da jornada do paciente, desde o ambiente hospitalar, domiciliar, clínica e ocupacional, entregando excelência no cuidado multidisciplinar. A empresa organizou um sorteio. Vamos ao ganhador. O ganhador é o José Pesce, da CDL Caxias. No final do evento, tu podes retirar teu brinde no espaço da nossa associada. A nossa próxima vitrine é com a associada SSI Saúde. O SSI Saúde foi fundado em 1995, idealizado pelo senhor Raul Randon, que sempre acreditou que as pessoas são o principal fator de sucesso de uma organização.
Com a missão de oferecer soluções completas para o cuidado da saúde dos funcionários e das empresas patrocinadoras, o beneficiário está sempre no centro das ações. Em 2025, o SSI Saúde celebra 30 anos de compromisso com a saúde, reafirmando sua dedicação e excelência. Eles escolhem estar no presente, pois sabem que o cuidado com o amanhã começa hoje. E temos sorteio também. A ganhadora é Isabel Ludwig, da ILK e da nosso núcleo de saúde. Parabéns! A nossa última vitrine de hoje é com o Núcleo Setorial de Saúde da SIC Caxias. O Núcleo de Saúde da SIC convida todos a conhecerem as empresas participantes e as soluções inovadoras que oferecem para promover ambientes corporativos mais saudáveis e produtivos. Também fica o convite para participarem do Café com Saúde, que acontecerá no dia 7 de maio de 2025, das 7h30 às 10h15, aqui na SIC Caxias. Este evento dinâmico promoverá palestras e debates sobre a gestão dos riscos psicossociais. Acesse o site da sic.com.br e vamos ao ganhador. A ganhadora é a nossa coordenadora da Diretoria da Cultura, Shirley Omizolo. Parabéns. Senhoras e senhores, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, SIC Caxias, por meio do Instituto Ítalo Victor Bersani, IVB, tem o compromisso de construir pontes entre o setor produtivo e projetos que fazem a diferença, que inspiram e que cuidam. As iniciativas do IVB abrangem áreas como cultura, saúde, esporte, educação, inclusão, turismo e economia criativa, refletindo o compromisso da SIC com o desenvolvimento de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha em todos os setores. Se a sua empresa acredita na força da transformação ativa da sociedade, por meio do trabalho, da cultura, da educação e da responsabilidade social, a SIC é a parceira certa para fazer parte dessa construção. Participe com a gente, patrocinando cada projeto de forma individual ou pelo plano bianual 2025-2026. Você pode patrocinar com aporte direto ou por leis de incentivo à cultura. O nosso plano desse ano contempla a Cantata de Natal, que é um espetáculo de Natal gratuito que visa fortalecer a presença da arte e da cultura no ambiente empresarial. O Circuito de Arte e Cultura na Escola, que é um projeto que une educação, cultura e turismo, promovendo visitas de escolas públicas a universidades, ateliês e museus, formando novas gerações mais conectadas à arte. Memória e Identidade, que é o acervo fotográfico da SIC, que tem aproximadamente 20.000 fotos, que retratam a história do desenvolvimento de Caxias do Sul e região. A catalogação e digitalização desse acervo é uma iniciativa necessária para preservar a memória, a história e a cultura local, além de promover a preservação do patrimônio histórico para as futuras gerações. Temos ainda a Galeria SIC, que é um projeto dedicado à promoção da arte e cultura de Caxias do Sul, oferecendo aos artistas locais um espaço na SIC Caxias para expor suas obras e projetos. E para finalizar, temos histórias inspiradoras. Elas acontecem aqui durante a RA, e o objetivo é transformá-las em webséries, que apresenta a trajetória de personalidades marcantes para a nossa comunidade. Convidamos a todos para assistir ao vídeo que apresenta essas iniciativas e, se desejarem saber mais, convido a todos a acessarem o site da SIC Caxias. Existem conexões que transformam. Quando empresas se unem a ideias que geram impacto, a mudança acontece. Por meio do Instituto Ítalo Victor Bersani, a SIC Caxias constrói pontes entre o setor produtivo e projetos que fazem a diferença, que inspiram, que cuidam. Os projetos do IVB reúnem iniciativas nas áreas da cultura, saúde, esporte, inclusão, educação,
turismo e economia criativa. E são um reflexo do compromisso da SIC Caxias com o desenvolvimento de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha em todos os setores. A criação desse instituto foi justamente para nós unirmos forças para as empresas associadas, para as pessoas em geral participarem conosco. Quanto mais juntos nós estivermos em busca de algo, mais fortes nós seremos. Então, ao invés das empresas fazerem projetos, irem buscar, o Instituto poderá fazer isso e as empresas poderão ser parceiras, né? Porque todos nós trabalhando em conjunto, certamente seremos mais fortes. Quando valores se transformam em ação, o resultado são iniciativas que deixam marcas, despertam novos olhares, fortalecem a expressão local e dão voz às narrativas que merecem ser contadas. Cada ação é um gesto de cuidado com o que somos. Um capítulo vivo da identidade que nos une. Acho que é importante salientar também que os projetos, né, apresentados para as empresas são projetos de iniciativa da SIC, são iniciativa de suas próprias diretorias, são projetos pensados, avaliados, projetos que realmente são entendidos que vão impactar, vão fazer a diferença para o setor econômico e social de Caxias do Sul. Transformar o futuro começa com atitudes no presente. Se a sua empresa acredita na força da transformação ativa da sociedade, através do trabalho, da cultura, da educação e da responsabilidade social, a SIC Caxias é a parceira certa para fazer parte dessa construção. Conheça nossos projetos e junte-se a nós com aporte direto de valores ou por lei de incentivo. SIC Caxias e IVB. Conectando empresas a iniciativas que transformam. Nas mesas estão disponíveis os folders para vocês conhecerem mais sobre os nossos projetos do Instituto Ítalo Victor Bersani. Antes de iniciarmos a palestra, orientamos que as perguntas sejam feitas pelo aplicativo do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR Code que está exibido nos telões e também disponível em sua mesa. Senhoras e senhores, vivemos um momento singular, em que o avanço tecnológico redefine nossas rotinas, profissões e relações. Ferramentas como inteligência artificial, realidades imersivas e hiperconectividade ampliam nossas capacidades, mas também nos desafiam a prever o que nos torna humanos: empatia, criatividade e conexões autênticas. Nesse cenário, a empatia torna-se essencial para criar soluções que realmente impactem e transformem a vida das pessoas. Para aprofundar essa reflexão sobre como equilibrar a inovação e a humanidade, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, Sabrina Deveik. Bem-vinda. Boa tarde, gente. Não, vamos fazer um boa tarde mais animado? Boa tarde, gente. Agora sim, agora a gente vai começar uma boa conversa. Eu vim aqui para falar sobre esses futuros que são paradoxais. De um lado, o tecnológico e de outro, os nossos avanços como humanidade. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, nessa terra tão bonita. Também tenho descendentes italianos, a minha nona, né? Eu sou Sabina Deveik, sou futurista e caçadora de tendências. Quem conhece essa profissão, levanta a mão. Poucos, né? Um futurista, ele é um pesquisador de comportamento responsável por rastrear os sinais emergentes do mercado e da sociedade para que a gente possa se antecipar, muitas vezes, a esses futuros que já estão acontecendo. Quanto mais a gente conseguir entender os sinais do presente... Eu não tenho bola de cristal, gente, não jogo tarô, né? Todo mundo pensa que eu jogo tarô, não jogo tarô. A minha profissão, ela olha para aquilo que está acontecendo, os sinais. A única forma da gente prever o futuro, da gente antecipar o futuro, é a gente observar o que está acontecendo no presente. E a gente poder se preparar para esses futuros. Para que a gente possa começar essa conversa, eu vou começar com uma pergunta, não vou começar com respostas. E talvez a gente saia daqui com mais perguntas
do que respostas. Os futuristas adoram perguntas. E uma das coisas que os futuristas fazem é sempre começar uma reflexão com essa inflexão e se. Quando a gente começa uma reflexão com e se, a gente tem a possibilidade de entender quais são os cenários possíveis, né? Então, eu começo com essa pergunta. Se você soubesse tudo sobre o amanhã, o que você faria de diferente hoje? Deixa essa pergunta entrar em você, registra suas respostas internas, conversa com essas respostas e deixem ela aí. Quem sabe ali no final da palestra, vamos ver se movimentou alguma coisa na sua resposta. E a gente vai falar sobre futuro, né? Só que eu queria contar para vocês que não existe futuro no singular. Existem futuros no plural. Porque o futuro é um lugar que não existe. É um lugar que nós todos aqui vamos criar a partir das nossas escolhas aqui e agora. Então, os futuros da saúde dependem das decisões que nós vamos tomar agora. Então, vocês, como gestores, têm um papel de tomar melhores decisões para que nós possamos criar os futuros que nós queremos ver. E antes da gente entrar nas tendências de futuros de saúde, a gente precisa entender o contexto de mundo. O contexto é rei, é ele que está mandando as informações sobre a mudança. O primeiro contexto que eu queria trazer para vocês, obviamente, é a pandemia. Porque a pandemia foi um grande acelerador de futuros. Todo mundo sentiu isso, gente? Coisas que iriam acontecer em 10 anos, aconteceram em questão de meses. Vocês aceleraram, por exemplo, telemedicina, né, que era uma realidade que ainda estava muito travada, né, com muitas burocracias, e de repente a gente teve que destravar isso para poder atender as pessoas. Colocamos as pessoas em trabalho remoto, em trabalho híbrido, isso diminuiu muito os custos. Obviamente, todos esses futuros, eles continuam impactando nós. A gente não vai mais voltar para trás, todos esses futuros que foram acelerados. Se a gente vê aqui no gráfico, gente, nós temos ali a velocidade da mudança. A velocidade da mudança, principalmente por conta das tecnologias, e ela é exponencial. A progressão, ela não é linear. A progressão da tecnologia é exponencial. Agora, se vocês olharem aqui embaixo, a velocidade de adaptação humana não é exponencial. A velocidade de adaptação humana é linear. Os humanos, nós humanos, temos processo para mudar. A coisa mais difícil para um ser humano é mudança. Se eu falo agora para vocês, olha, pessoal que está aqui da direita, vem para o lado esquerdo, o pessoal da esquerda vem para o lado direito. A cadeira está quentinha, né, gente? Já tenho um jeito de olhar aqui a palestrante, já estou com o ângulo certo, já me acomodei aqui na minha cadeira. Vocês imaginem que é difícil a gente mudar, muitas vezes, de mesa no nosso trabalho? Imaginem com todas as mudanças que estão por aí. É muito difícil para nós mudarmos. A gente está, segundo Klaus Schwab, o fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, num mundo onde as crises econômicas, ambientais, sociais e geopolíticas estão se fundindo, elas estão se convergindo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos vivendo um mundo de policrises. Vocês já ouviram falar do termo policrise? Sim? Se a gente olhar esse primeiro gráfico, gente, esse gráfico foi lançado, esses dois gráficos foram lançados por um professor de Yale, que chama Adam Tooze, em 1º de janeiro de 2022. Se a gente olha aqui para esse gráfico, a gente consegue ver as correlações entre as consequências da pandemia no preço do gás, no preço do óleo, na recessão, na inflação, e a gente consegue entender essas interconexões. Só que 20 dias depois, esse gráfico ele fica quase impossível da gente ler. E não é porque está pequenininho, não. É porque é muito difícil a gente ler aqui mesmo as correlações. O que aconteceu 20 dias depois, gente? A gente teve uma guerra na Ucrânia. E quando a gente tem uma guerra na Ucrânia, não é simplesmente do outro lado do mundo. O que acontece é que a crise ambiental, que já estava muito contundente, ela fica maior ainda.
A crise dos refugiados, que já também estava muito contundente, fica maior ainda. Então, vocês percebem que os sistemas hospedeiros dessas crises estão profundamente interconectados. E se a gente está vivendo crises sistêmicas, a forma como a gente vai ter que olhar essas crises e resolver essas crises também é de um modo sistêmico. Pergunta para vocês, gente. Há 3 anos atrás, quem tinha ouvido falar de ChatGPT? Levanta a mão. Ninguém, né? Quem já usou ChatGPT? Levanta a mão. Todos vocês? Todos vocês já usaram uma inteligência artificial generativa? Pois é, olha só o que aconteceu. Lembram ali do gráfico exponencial? O ChatGPT é uma tecnologia de inteligência artificial generativa exponencial. Em 2 meses, o ChatGPT adquiriu 100 milhões de usuários. Foi estrondoso a forma como as pessoas adotaram essa tecnologia. Só para vocês terem uma base de comparação, o Netflix demorou 10 anos para atingir os mesmos 100 milhões de usuários. Google Tradutor levou 5 anos e meio. O Instagram, 2 anos e meio. E o TikTok, 9 meses para adquirir 100 milhões de usuários. O que vocês estão percebendo aí, gente? O tempo está encurtando da adoção de tecnologias. É isso mesmo. A gente está... Tecnologias que eram de nicho estão se democratizando e se tornando acessível em questões de muito pouco tempo. Outro fator do contexto de mundo que está impactando todos os setores, inclusive a saúde. Nós estamos, 2024, bateu o recorde do ano mais quente da história do planeta, e o planeta superou um limiar importante desde o século XIX. Isso quer dizer, está todo mundo sentindo, né? Aqui é um pouco mais frio, mas todo mundo está sentindo isso. Um dos grandes riscos globais que nós temos são os climas extremos. Rio Grande do Sul, não preciso nem falar para vocês, sofreu com os climas extremos, e as coisas que a gente via muitas vezes no noticiário estão acontecendo perto de nós. E isso tem um impacto estrondoso no sistema de saúde. Nós estamos na era não mais da mudança climática e nem do aquecimento global, mas nós estamos na era da fervura global. Quem disse isso foi o secretário-geral das Nações Unidas. Então, climas extremos vão acontecer cada vez mais perto de nós. Isso quer dizer que o sistema de saúde tem que estar preparado para poder atender as pessoas que vão passar por climas extremos. E isso é um contexto de mundo que está informando como nós precisamos nos preparar. Nós somos, gente, a geração T. Não importa se você nasceu no pós-guerra, que você tem por volta de 70 e poucos anos, se você é da geração X, como eu, que tenho 51 anos, as pessoas por volta de 50 e poucos anos, se você é da geração Y ou Millennium, que tem hoje por volta de 40 anos, se você é da geração Z, como meus filhos, que tem 20 e poucos anos, ou se você é da geração Alfa, a geração Alfa mais velha hoje tem 14 anos, ou se você é da geração Beta, que ainda tem uma outra geração, que é a geração nativa de inteligência artificial, que são esses bebês que estão nascendo. Todas as pessoas que estão no planeta Terra, neste exato momento, são a geração da transição, T de transição, T de transformação. A transformação que nós estamos vendo no mundo é tão estrondosa que a gente não vai reconhecer a forma de consumir, de nos relacionarmos, de viver, de fazer negócios. Tudo vai mudar daqui para frente e numa velocidade muito grande. Nós estamos vivendo uma era de dicotomias. O que é uma dicotomia? É uma divisão, é uma oposição entre duas coisas que são opostas. E a pergunta que eu faço para vocês, qual é a grande dicotomia que nós estamos vivendo hoje? Qual é a grande dicotomia que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo a dicotomia do tecnológico e do humano. De um lado, nós temos o avanço exponencial de inteligência artificial. Nós temos computação quântica, e eu acabei de voltar de um festival de inovação em Austin, no Texas, que chama South by Southwest, SXSW,
E lá se falou que nos próximos 5 anos a gente vai ter avanços exponenciais da computação quântica que vai resolver problemas extremamente complexos, como, por exemplo, até a cura do câncer. Porque a computação quântica, ela não funciona só em zeros e um, né? De um jeito fácil da gente entender o que é computação quântica, joguem uma moeda para cima, enquanto ela está girando no ar e ela não caiu nem cara e coroa. A computação quântica é exatamente isso. Ela é cara e coroa ao mesmo tempo. Ela é 0 e 1 ao mesmo tempo. Coisas que demorariam muito tempo para a computação tradicional fazer, a computação quântica vai fazer em segundos. A gente está numa era de computação espacial. Ano passado, a gente teve o lançamento do Apple Vision Pro, aquela máscara de realidades imersivas. Bom, eu tive a oportunidade de experimentar a máquina, né, a máscara ela ainda é um pouco pesada, tem alguns problemas e etc. Mas vocês imaginem que é a primeira versão da Apple. Imaginem essa máscara daqui 18 versões, 20 versões. A gente vai ter um computador acoplado aos nossos olhos, literalmente. E esse computador acoplado aos nossos olhos vai capturar dados não só através de textos, imagens e etc., mas através dos nossos sentidos. Esse computador vai saber o que nós queremos muito antes de sabermos o que queremos, simplesmente pelo movimento da nossa íris, pela nossa pupila. Ou seja, vocês viram que para toda essa avanço exponencial de tecnologia, isso vai demandar um avanço exponencial do humano sobre questões éticas. Como que eu vou usar esses dados? Se eu vou ser capaz de capturar dados através dos nossos sentidos, através do sensorial, como eu, humano, vou decidir usar esses dados? Nós temos avanços exponenciais também na biotecnologia. Um dos grandes avanços que a gente vai ter vai ser na biotecnologia. Não sei se todos vocês conhecem, mas vocês talvez da área de saúde já tenham ouvido falar da técnica do CRISP, que é uma técnica de edição de genes, onde a gente pode editar a parte dos nossos genes, por exemplo, que vai desenvolver Alzheimer ou Parkinson. Isso vai ser maravilhoso, que a gente vai trazer mais saúde para a nossa população. Porém, ao mesmo tempo que a gente vai poder editar esses genes, a gente vai poder editar as nossas características. Se eu quero nascer mais alto, se eu quero ter o olho de determinada cor. Ou seja, as pessoas com mais poder aquisitivo vão ter acesso a essas tecnologias e talvez vão ficar super-humanos. E as pessoas que não terão acesso a essa tecnologia vão ficar cada vez mais aquém. E isso pode trazer um gap social ainda maior do que aquele que já existe. A gente tem gêmeos digitais. Não sei se todos vocês sabem o que é um gêmeo digital, mas, por exemplo, vou dar o exemplo da indústria automobilística, mas isso também se relaciona com a indústria da saúde. Por exemplo, na indústria automobilística, a gente tem, por exemplo, testes de carros autônomos, que estão extremamente complexos. E para que a gente não faça esses testes no mundo real, a gente cria um gêmeo digital da fábrica para que a gente possa fazer esses testes com mais segurança e quando isso está já resolvido, eu trago para o mundo real. Porque, por exemplo, um carro autônomo que tem inteligência artificial embarcada poderá ter que decidir, se não tem jeito, se ele vai atropelar uma velhinha ou uma criança. Como é que eu decido isso? Eu preciso fazer uma programação na inteligência artificial. Só que vocês vão ver aqui na palestra que a gente já tem células digitais. A gente tem gêmeos digitais de células para fazer testes também. A gente vive num mundo de hiperconectividade. Todos nós estamos o tempo inteiro mediados por telas. O tempo inteiro com os nossos smartphones. E ao mesmo tempo que estamos mediados por telas, nunca estivemos tão sozinhos. Estamos vivendo uma epidemia da solidão, e a gente vai falar sobre isso também. Ou seja, para todos os desafios tecnológicos, nós temos desafios humanos. A humanidade está desesperadamente pedindo por mais empatia, por mais conexões humanas, por mais vulnerabilidade por parte dos nossos líderes. Para liderar pessoas, a gente precisa ser vulnerável também.
para entender pessoas que estão doentes, que estão numa condição vulnerável, a gente precisa se vulnerabilizar. A gente precisa de comunicação profunda. A gente precisa de senso de pertencimento. A gente sabe que as pessoas que têm um ambiente de relações significativas e têm um ambiente de mais felicidade no trabalho, elas produzem mais. Então, vocês veem como a gente tem um paradoxo aqui. Por conta dessa mudança exponencial de tecnologia, nós vamos precisar nos melhorar muito como humanidade. A gente está vivendo e habitando futuros que eu chamo dicotópicos. Vocês me dão licença porque eu inventei essa palavra, uma licença poética. A gente vive 2 tipos de narrativas no mundo. A gente vive uma narrativa de mundos distópicos, e é só a gente abrir as notícias, né, gente? Ou assistir um filme de ficção científica. O que aparece nos filmes de ficção científica? A ideia de que... Mais pertinho? O que aparece na ficção científica? A ideia de que as máquinas vão tomar o lugar dos humanos. Parece que nós vamos desaparecer do mapa. Isso é uma narrativa distópica. As narrativas distópicas, elas dão medo. E o medo paralisa. E quando a gente paralisa, a gente tem a sensação que a gente não tem ingerência sobre os nossos futuros. O outro lado da mesma moeda é a utopia. A palavra utopia significa não topos, o não lugar. É um lugar onde a gente acha que tudo vai se resolver, que está tudo perfeito. Ah, não, mas as coisas vão dar certo. E esse lugar também, ele é um lugar que dá pouco protagonismo para nós imaginarmos o que vai ser o futuro. Por isso, gente, é na intersecção de narrativas distópicas e utópicas, que é nesse lugar que eu chamo de dicotopia, que são os futuros, não são futuros mais isso ou aquilo. Não é mais o tecnológico ou o humano, é o tecnológico e o humano. Nós vamos ter humanos expandidos pela tecnologia, tecnologias que vão se adaptar ao humano, humanos que vão ganhar eficiência e produtividade por conta da tecnologia, vai ser tudo junto e misturado. A diferença agora, gente, está na velocidade da mudança. Vocês estão sentindo? Ou sou só eu? A sensação, gente, muitas vezes é que para esse trem que eu quero descer. É muita coisa. Já ouviram falar do termo FOMO? Fear of Missing Out? O Fear of Missing Out é aquela sensação que tem tanta coisa que eu sempre acho que estou perdendo alguma coisa, né? Só que agora o FOMO virou FOMA, que é Fear of Missing Anything, que é o medo de estar perdendo não alguma coisa, mas qualquer coisa. É tanta coisa para a gente aprender dessa mudança que a gente fica com medo de estarmos obsoletos, porque é toda hora surgindo alguma coisa nova. E onde que nós estamos nessa mudança exponencial, gente? Nós somos esse pontinho azul aqui. Você está aqui, você, eu, todos nós. O que vocês estão vendo aí nessa subida do gráfico? Que ponto que a gente está? Quem me ajuda? Que ponto que a gente está? No início. Olha só, a gente já está achando que está difícil e nós estamos no início. A gente não chegou nem ali no topo da curva exponencial. Mas tem um recado esperançoso aqui, gente. Dá tempo. Se nós estamos no início, dá tempo para a gente entender essa mudança e entender quais ações a gente precisa tomar para sermos protagonistas dessas mudanças. Além de tudo isso, né, bastante coisa, mas além de tudo isso, a gente tem muitas forças de mudança atuando no nosso mundo. E a primeira delas que a gente sente na pele é a mudança da automação. A gente sabe que até 2030, milhões de empregos vão desaparecer e outros milhões de empregos vão aparecer por conta das tecnologias, por conta da inteligência artificial. Qual é a grande questão que se coloca aqui, gente? A grande questão que se coloca aqui é: se a inteligência artificial e a automação vai fazer tarefas que são repetitivas e muito melhor do que nós, o que sobra para nós humanos? O que é que a máquina não pode fazer por nós? Quem me dá? O
que a máquina não pode fazer por nós, gente? Como? Sentimento. Quem mais? Criatividade, empatia, colaboração, imaginação. Máquinas não sentem. Esse recado é o recado de que todas as habilidades intrinsecamente humanas ficarão cada vez mais importantes. As nossas habilidades humanas ficarão cada vez mais importantes daqui para frente. Vocês sabiam que 65% das crianças que estão hoje na escola vão ter um emprego que ainda não existe, gente? Olha só, vamos só pensar. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha Uber. Portanto, a gente não tinha motorista de Uber. Nossos pais falavam para a gente, não entre no carro de um desconhecido. Hoje a gente entra no carro de vários desconhecidos. A gente não tinha drones. Portanto, a gente não tinha operadores de drones. A gente não tinha impressora 3D. As impressoras 3D estão fazendo órgãos humanos, estão fazendo comida, estão fazendo casas. Eu visitei uma casa nesse festival de inovação feita por uma impressora 3D. Pensei muito no Rio Grande do Sul e falei, gente, se essa tecnologia já tivesse super exponencializada, a gente poderia reconstruir a toque de caixa, né, essas casas que foram destruídas. Mas a gente continua educando os nossos filhos da mesma maneira. A escola, ela tem o mesmo modelo, sendo que o mundo mudou muito. O que é que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, sendo que essa geração é uma geração que nasceu com inteligência artificial e que vai ter respostas rápidas pelo ChatGPT? Essa geração é uma geração que tem 8 segundos de span de atenção. É a geração do TikTok, gente. Como é que um professor vai dar uma aula de 1 hora e ter a atenção das pessoas? Se nós mesmos que somos mais velhos, também não temos atenção. A gente nunca está presente onde a gente está. A coisa mais importante, a gente vive uma economia da atenção. A coisa mais importante é a atenção humana. Está todo mundo brigando por atenção humana. Então, a coisa mais importante que você pode ter de alguém hoje é a sua atenção, né? A gente também tem mudanças demográficas. Em 3 décadas, nós seremos o país mais velho do mundo. Olha esse dado, gente. O Brasil ainda é considerado um país jovem, mas isso vai mudar logo mais. E se nós vamos ser o país mais velho do mundo, como é que a saúde está se preparando para uma geração que vai viver muito mais? Vocês imaginem que há pouco tempo atrás, quando a gente tinha 60 anos, a gente já era considerado velho, né, idoso, né, e a gente se aposentava. A gente falava, bom, agora eu vou me aposentar, né, acabou para mim. As pessoas de 60 anos estão se reinventando, estão criando novas carreiras, estão mudando de trabalho, estão se divorciando, estão viajando, estão com poder aquisitivo. É um mercado consumidor enorme. Ou seja, de um lado, a gente tem toda uma população que vai precisar ser atendida e, de outro lado, nós vamos precisar reincorporar essa força humana mais longeva, porque a gente vai ter pessoas mais longevas que vão precisar trabalhar. Então, não vai dar para a gente demitir pessoas de 60 anos e a gente achar que só vai contratar os jovens. A longevidade, que antes era um desejo, está se tornando uma estratégia. E é hoje uma estratégia que é científica, é tecnológica e em breve vai estar acessível em escala para muitas pessoas. A gente tem um conceito que foi marcado, que foi dito pelo Dr. Peter Attia, que tem um livro chamado Outlive. Não sei quem já teve a oportunidade de ler. E ele diz que a gente tem um conceito hoje diferente da ideia de longevidade. Lifespan é longevidade, é a quantidade de anos que a gente tem para viver. E é muito diferente do conceito de health span, que é a parte da minha vida que eu vou viver com qualidade, com independência, com energia, com lucidez e mobilidade.
Ou seja, todo mundo terá uma década marginal, que são os nossos 10 últimos anos de vida. E vai depender como a gente trata as pessoas hoje para que a gente possa ter uns 10 últimos anos com autonomia. Então, esse doutor, ele fala do que ele chama do decátlon do centenário. Essa ideia é uma ideia de que a gente vai ter que se treinar como se fôssemos atletas. E o nosso treinamento começa agora, que é um treinamento físico, é um treinamento emocional e é um treinamento cognitivo. Então, o que ele diz é que a gente pode ignorar essa última década ou a gente pode se preparar para ela, mas ignorar nunca rende o melhor desfecho. Isso significa, gente, que a medicina 2.0 passa a ser uma medicina 3.0, que é uma medicina preditiva, que é uma medicina de precaução e não simplesmente uma medicina que vai tratar os sintomas que já estão lá. A gente vai antecipar esses sintomas e é papel do gestor de saúde, é papel da saúde se preparar para essa década longeva. A gente tem outras mudanças demográficas, gente. Nós temos 4 gerações trabalhando juntas. Estão sentindo? Todo mundo sente a dificuldade que é trabalhar com 4 gerações juntas? Nós temos, de um lado, baby boomers, que são pessoas que nasceram no pós-guerra, que têm por volta de seus 70 anos. O mundo era muito diferente. As pessoas que nasceram no pós-guerra tinham um pensamento linear, porque o mundo era linear, o mundo não era exponencial. O trabalho era sinônimo de estabilidade. A gente trabalhava para trazer segurança e estabilidade para a nossa família. Esse era o significado de trabalho. Aí veio a minha geração X, seus 50 e poucos anos. Quem tem 50 e poucos anos, levanta a mão aí. Temos vários. Cada um vai se identificar aqui. As pessoas de 50 e poucos anos, o trabalho significava... Nós fomos a geração dos workaholics. Para nós, trabalhar era sinônimo de status financeiro. A gente queria trabalhar para ganhar dinheiro. Aí veio uma outra geração, gente, que hoje está com 40 anos, que aliás foi bastante criticada quando entrou no mercado de trabalho. Falavam assim, geração Y, geração milênio não tem a capacidade de se frustrar no ambiente de trabalho. Porque era uma geração mais hiperconectada e etc. Mas é uma geração que trouxe para o centro das nossas discussões a palavra e o conceito de propósito, que até hoje a gente fala muito dentro das empresas e das organizações. Trabalhar precisa ter sentido e propósito. E vocês imaginem, por exemplo, meus filhos que têm 20 e poucos anos, que são a geração Z, que são aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, né, e que vão aumentar em número e quantidade no mercado de trabalho, é a geração Y com esteroide, gente. Tudo aquilo que tem a geração Y aumentado. É uma geração que dizem, por exemplo, no RH, quando você vai contratar essa geração, o RH vira e fala assim, bom, então me conta um pouco mais de você. Não, dizem que essa geração é que entrevista o RH, que vira e fala assim, olha, me diga como é a política de diversidade na sua empresa, né? Mas e vocês têm impacto positivo no meio ambiente? Como é que são as políticas sociais e ambientais? Precisa trabalhar todo dia presencial de segunda a sexta? Muito obrigada, vou trabalhar em outro lugar, né? Gente, o mundo mudou, as mentalidades são muito diferentes e não adianta a gente como gestor virar e falar, essa geração é muito mimimi, porque se nós não estamos entendendo a cabeça e o mindset da geração Z, a gente não está entendendo como o mundo do trabalho está mudando. Olha só, gente, o que é mais importante para a geração Z no mundo do trabalho? Primeiro, número 1, adquirir novas habilidades. Se essa geração entende que não está aprendendo, ela muda de emprego. Ela não fica mais como era a geração Baby Boomer. E essa geração, quais são as condições de trabalho? Primeira coisa, um equilíbrio maior entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional.
A gente está num mundo de burnout. A gente está num mundo extremamente ansioso. Essa geração é extremamente ansiosa. É uma geração que pegou pandemia, que pegou desastres climáticos, que pegou o smartphone, tem uma mentalidade diferente, tem um jeito de olhar para o mundo, para o trabalho extremamente diferente. Então a gente vai ter que se adaptar a esse mundo comportamental também. Olha só, Yuval Noah Harari, grande historiador, diz assim, ó, um caixa do Walmart de 40 anos de idade, que graças a esforços sobre-humanos consegue se reinventar como piloto de drone, poderá ter que se reinventar novamente 10 anos depois, se a pilotagem do aparelho for automatizada. Essa é a mudança que a gente está vivendo. A gente está vivendo, segundo essa futurista é bem famosa, ela chama Amy Webb, ela diz que a gente está vivendo esse acrônimo, que ela chamou de FUD, que é Fear, a gente está vivendo num mundo de grandes medos, de grandes incertezas e de grandes dúvidas. E o problema de tudo isso é que as nossas lideranças estão tomando decisões por medo. E a gente não pode tomar decisões por reatividade. Nós temos que tomar decisões por coragem, por proatividade. A gente precisa começar a inverter essa lógica. Não simplesmente responder à mudança, mas protagonizar a mudança. A gente vai precisar de uma nova habilidade, quase que um superpoder, para a gente navegar nesse contexto grande de disrupção. E a pergunta que eu faço para vocês, quem acha que resiliência é uma coisa importante para a gente navegar no contexto de disrupção? Levanta a mão. Quem acha? Deixa eu ver aqui. A maioria acha. Não sei se tem algum engenheiro aqui. Vamos lá. Da onde vem a palavra resiliência, gente? Vem da física. Vamos pensar num elástico. O elástico tem um material resiliente. Quando nós puxamos o elástico, esticamos o elástico e a gente solta esse elástico volta ao seu estágio original. Esse é o conceito de resiliência. Quando alguma coisa sofre pressões externas, esse material tem a capacidade de voltar ao seu estágio original. A pergunta que eu faço para vocês, depois de tantos anos, com pandemias, com mudança de inteligência artificial, com o sistema de saúde mudando o tempo inteiro, alguém vai voltar ao estágio original? Não vamos voltar ao estágio original. Então, quem sabe a gente não precise de resiliência, mesmo porque na resiliência existe resistência. Os materiais resilientes são materiais resistentes e nós, como gestores, não podemos ser resistentes à mudança. A gente precisa ir junto, de encontro à mudança. Então, o que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma espécie de resiliência 2.0, que é a chamada antifragilidade. Quem já ouviu falar de antifragilidade? Antifragilidade foi um conceito criado por um matemático chamado Nassim Taleb, em 2012. Só que de 2012 para cá, a gente teve um deslizamento semântico. Essa habilidade a antifragilidade começou a significar uma nova habilidade. Em 2020, se a gente olhar no Google Trends, a gente teve um boom das buscas da palavra antifragilidade. O que estava acontecendo em 2020, gente? Pandemia. As pessoas estavam querendo entender como prosperar e evoluir no caos. A antifragilidade é a nossa capacidade de evoluir, transformar e ficarmos mais fortes por conta do caos e não apesar dele. Então, a mudança, o caos, a disrupção é um grande motor para que a gente fique mais forte. É só a gente pensar, os momentos talvez mais difíceis da nossa vida são os momentos onde a gente dá grandes saltos quânticos. Se a gente olhar para a nossa vida, os momentos em que foram muito desafiadores na nossa vida foram os grandes momentos onde a gente fica mais forte e a gente evolui como ser humano. Então, a gente tem que olhar essa mudança como uma grande oportunidade de ficarmos mais fortes. E por que tem uma imagem de um músculo aqui, gente?
que acontece com o músculo quando a gente vai na academia? A gente estressa o músculo, rompe o músculo e esse músculo fica mais forte. Ele evolui, fica maior. Então, essa é a ideia da antifragilidade. E aqui eu queria contar para vocês como é que é a anatomia do gestor, do líder antifrágil. A primeira coisa, gente, é conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, senão os algoritmos vão te conhecer melhor que você. Se nós queremos transformar alguma coisa fora, primeira coisa, precisamos transformar dentro de nós. Não existe transformação fora se a gente não transforma dentro. Vocês conhecem a metáfora do ovo? A casca do ovo, quando ela rompe por fora, a vida morre. Mas quando a casca do ovo rompe por dentro, a vida nasce. A gente precisa se romper um pouquinho por dentro, a nossa casca por dentro, para que a gente possa transformar ecossistemas fora de nós. A gente não pode ficar imerso nas nossas próprias verdades. Nós temos a parcialidade, a nossa verdade é um pedaço da realidade, não é a totalidade da verdade. Para que a gente possa inovar na saúde ou em qualquer lugar, a gente precisa de olhares plurais, diversos, pessoas de diferentes idades, com diferentes mindsets, de diferentes gerações, para que a gente possa ver o problema com vários prismas. A gente não pode ter medo da vulnerabilidade. Se a gente quer liderar pessoas, a gente também precisa se colocar como um líder vulnerável. A gente tem que ter compromisso com uma mentalidade de experimentação, uma mentalidade beta. A gente vai lá, experimenta, não deu certo, a gente muda a rota. Aprender com nossos erros, a inovação, ela nasce do erro. E é claro que mudança de hábito não é uma coisa simples, mas a gente tem que intencionalmente se colocar nessa mudança de hábito. A gente costuma separar as nossas habilidades, né, como soft e hard, né? Soft sendo as habilidades comportamentais e hard sendo as nossas habilidades técnicas. Só que esse senhor aqui, chamado Seth Godin, ele disse o seguinte: quando a gente classifica soft e hard, de novo, a gente tem um olhar binário. E quando a gente chama as habilidades comportamentais de macias, é como se a gente estivesse menosprezando as nossas habilidades comportamentais. Sendo que talvez a coisa mais difícil seja as nossas habilidades comportamentais. A coisa mais difícil é a gente aprender como que eu aprendo a empatizar com alguém, como eu aprendo a colaborar com alguém, como eu aprendo criatividade. É muito mais difícil do que aprender uma habilidade técnica. A gente diz que a gente contrata as pessoas por habilidade técnica, mas a gente demite uma pessoa por habilidades comportamentais, por soft. Então, o que ele diz que no futuro a gente vai ter uma mistura de soft com hard. As nossas habilidades e as nossas competências terão que ser híbridas. Se a gente olha aqui no Fórum Econômico Mundial, quais são as 10 habilidades mais importantes até 2030, a gente vai ver que a gente tem uma mistura de habilidades técnicas. Olha só, primeiro a gente vai precisar de letramento de inteligência artificial. A gente vai precisar letrar as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que aprender como lidera, como faz gestão de talentos, como que eu desenvolvo o meu pensamento crítico. E com isso tudo, gente, a gente deu definitivamente a largada para o que a Amy Webb, essa futurista, chama de um super ciclo tecnológico. O que significa um super ciclo tecnológico? Significa um super ciclo é análogo ao aparecimento da internet. Alguém consegue se imaginar sem internet? Ou é análogo ao aparecimento da Revolução Industrial? É tão importante quanto. Porém, o que a gente tem agora é uma convergência de tecnologias. Então, e por que a gente está falando tanto de inteligência artificial, gente? Porque a IA é a base, é a fundação desse grande super ciclo tecnológico. Todos vocês já devem ter usado a inteligência artificial como um grande assistente digital.
A inteligência artificial hoje é o nosso assistente digital. Só que eu quero dizer para vocês que a próxima fase da inteligência artificial não vai ser simplesmente um agente digital, um assistente digital, mas vai ser um agente digital que age e toma decisões por conta própria. Ou seja, o seu agente digital vai conversar com o agente digital de algum laboratório, eles vão conversar, vão comparar diagnósticos, vão ver os resultados e eles vão tomar decisões por você. Então, o grande questionamento que se coloca aqui é qual o seu papel hoje como gestor. Se um agente de inteligência artificial vai tomar decisões por você, o que sobra para você como gestor para tomar decisões? O que será importante? E aí, gente, queria trazer para vocês algumas tendências novas também dentro de inteligência artificial. Nós estamos num momento em que a gente tem uma convergência de IA, sensores avançados, ecossistemas avançados e biotecnologia. A gente tem uma tendência hoje chamada de inteligência viva. A inteligência viva é uma IA capaz de sentir, aprender e tomar decisões. A gente vai ter dispositivos, chips injetáveis no nosso corpo. Através desses chips, a gente vai poder controlar, por exemplo, um computador simplesmente com o nosso pensamento. E isso já existe. É uma fusão da biologia, do mundo natural com o mundo tecnológico. A gente já tem o primeiro PC biológico dessa empresa que se chama Cortical Labs, que usa neurônios para aprender. A gente tem, por exemplo, obviamente a Neuralink, vocês sabem, essa interface cérebro-computador. A gente está implantando chips nas pessoas para que as pessoas possam... Na verdade, a gente quer que as pessoas durem para sempre, né? A gente daqui a pouco vai poder transformar pessoas que têm alguma deficiência física que vão começar a se movimentar por conta dos chips. A gente tem também os chamados metamateriais. O que são os metamateriais? São materiais que não existem na natureza, que são feitos no laboratório, mas que imitam funções da natureza. Então, por exemplo, a gente já tem esse metamaterial que parece um pulmão que é capaz de capturar CO2 do meio ambiente. E esses metamateriais vão trazer um avanço inimaginável para a medicina e para a saúde. A gente tem também uma nova fronteira de inteligência artificial, que é a chamada inteligência artificial física. A inteligência artificial está saindo dos computadores, do mundo digital, e está vindo para o mundo real. São os robôs, finalmente. Nos próximos, talvez, 12 meses, nós vamos ver cada vez mais robôs interagindo com as pessoas. Nos hospitais, nas clínicas, nos ambientes de trabalho, né? É a IA indo muito além do software e se materializando, né, com máquinas que interagem com o nosso mundo físico. Isso já existe no mundo da saúde, gente. Nós temos aqui vários hospitais, como, por exemplo, esse hospital de crianças em Los Angeles, que conseguiu economizar mais de 1.620 horas de trabalho de assistentes, de enfermeiros, que levam exames, amostras laboratoriais, exames, equipamentos, suprimentos. Ou seja, a gente tem uma economia de horas de trabalho. E se esses robôs vão fazer toda essa economia, se a inteligência artificial vai fazer toda essa economia no nosso trabalho, a gente vai ter que se perguntar, essas horas que teoricamente sobram, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar se concentrar em tarefas que são extremamente estratégicas, porque isso a inteligência artificial e um robô não vai fazer por nós. A gente já tem modelos de células digitais. Células digitais. Lembra quando eu falei dos gêmeos digitais numa indústria automobilística? Isso já existe na saúde. Cientistas constroem uma versão digital de células para poder entender como elas se comportam com alta precisão. A gente não vai precisar mais fazer testes, por exemplo, em animais ou em corpos humanos. A gente vai poder fazer testes em ambientes controlados digitais. Isso vai trazer velocidade,
a gente vai poder testar milhões de compostos em muito pouco tempo. Isso vai diminuir o custo, né? Isso vai ter uma precisão muito maior e a gente vai ter o avanço da ética, porque a gente não vai precisar fazer todos esses testes em animais, né? Só que, para todo o avanço, né, tecnológico, a gente não falou que estamos vivendo uma era de dicotomias? Para todo o avanço tecnológico, a gente tem discussões que são humanas. E a gente tem uma grande questão com a inteligência artificial, que é a questão da ética, que é a questão da confiança. Alguns de vocês já viram essas imagens, gente? A Torre Eiffel pegando fogo, o Trump sendo preso, ou o Papa, agora o Papa está mais famoso do que nunca, né? O Papa com vestido com essa jaqueta puff, super fashion, né? Super... que essa aqui é o que eu acho mais bonitinha. Essas imagens não existem. Essas imagens viralizaram em questão de segundos. E elas parecem inofensivas, mas elas não são inofensivas. Numa era de inteligência artificial, onde nós somos capazes de produzir uma imagem, um vídeo, alguém falando alguma coisa exatamente com a voz daquela pessoa, a gente vai aumentar a desconfiança no mundo e a questão das fake news. A gente vai criar não só imagens falsas, mas nós poderemos criar eventos falsos. O que significa isso? Pensem vocês num mundo de conflitos armados, né, extremamente delicado, hoje, onde a gente pusesse uma inteligência artificial que desse uma declaração de algum dos lados ali, por exemplo, no conflito árabe-israelense, por exemplo, que falasse que detonou uma bomba e a gente tivesse aquela autoridade falando num deepfake, com uma imagem, com um release, tudo isso viralizando em questão de segundos. Nós poderíamos detonar, talvez, a Terceira Guerra Mundial. Esse é um impacto que nós temos de uma inteligência artificial mal usada. Por isso, a gente vai precisar cada vez mais das decisões humanas e da ética aumentada para que a gente possa usar todas essas tecnologias. E nós temos um problema de vieses. Eu fiz um teste, gente, é uma brincadeira. Eu perguntei para uma inteligência artificial, como são os CEOs das grandes empresas? O que vocês estão vendo aí nessa imagem? Hã? Só temos homens, mais ou menos da mesma idade, vestidos iguais. A gente fala muito de diversidade hoje dentro das empresas como uma prática importante, inclusive para a inovação. A gente não tem diversidade e pluralidade aqui. Só que aí eu fui testar de novo, gente. Eu perguntei para uma IA como seriam os CEOs das médias empresas. O que vocês acham que apareceu? Será que mudou? Acham que mudou? Vamos lá. CEOs das médias empresas. Temos só 2 carecas, né? Foi a única coisa que mudou aqui. Mas temos o mesmo perfil, né? Mas eu sou insistente, gente. Eu fui lá e perguntei, como seriam os CEOs das startups? Vocês acham que muda? Muda? Vamos ver? Olha só, temos mais jovens, quase todos da mesma idade. Não temos nenhuma pessoa de mais idade aqui? Por quê? Temos jovens com cabelinho espetadinho, mas todos iguais e todos homens. O que eu quero dizer com isso, gente? Visão crítica. Visão crítica de inteligência artificial. A inteligência artificial vai acelerar muitos processos. A gente vai ganhar em velocidade, em produtividade, em efetividade, em precisão. Porém, a inteligência artificial, ela se baseia em dados pré-existentes. E os dados que nós temos hoje são historicamente preconceituosos ou discriminatórios. Inclusive na saúde, muitas vezes a gente não tem rastreamento de algumas doenças em mulheres, por exemplo. Então, como liderança, como gestão, nós temos que melhorar esses dados, a gente tem que melhorar essas realidades para que a IA simplesmente não fique reproduzindo vieses inconscientes e preconceitos da nossa sociedade. A IA, ela pode servir se nós alimentarmos a IA com dados que são saudáveis, mas nós só vamos alimentar com dados que são saudáveis se nós fizermos melhores decisões. E aí, eu queria perguntar para vocês, olha, quem vai acionar esse grande super ciclo tecnológico somos nós pessoas.
Nós é que inventamos a IA e nós que temos a capacidade de acionar essas tecnologias. E eu pergunto para vocês, como estão as pessoas hoje? Como estão as pessoas hoje, hein, gente? Tão ruim, né? Nós não estamos bem. A gente tem pessoas que estão ansiosas, deprimidas. Cada vez a gente tem índices grandes de suicídio infantil. Em que sociedade nós temos pessoas, crianças, que estão tirando a própria vida? Em que sociedade a gente tem profissionais que têm burnout? Vamos pensar o que é o burnout, gente? Burnout é uma doença causada pelo mundo do trabalho de esgotamento físico, mental, psicológico. A gente precisa melhorar as condições de trabalho, porque nosso papel não é gerar pessoas esgotadas. Nós estamos gerando a doença. A gente precisa melhorar isso. E nós estamos vivendo uma grande epidemia da solidão. A solidão é uma questão de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde já criou uma comissão de conexão social para lidar com a questão da solidão. Nós estamos num mundo cada vez mais tecnológico, onde a gente acha que tem milhares de amigos, mas a verdade é que quando a gente viaja, a gente não tem ninguém para pedir para alimentar o nosso gato, nem um vizinho. A falta de conexão social, gente, olhem esse dado, venham comigo. A falta de conexão social é tão prejudicial para a saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. A falta de conexão social é uma questão de saúde e a gente não está olhando para isso, né? E tanto é que nós estamos falando agora de uma nova fronteira da saúde. O futuro da saúde é social. A gente olha hoje para a saúde com dois pilares, o pilar físico e o pilar emocional. Fato é que nós temos um terceiro pilar nesse templo, que é a saúde social. A saúde social é a qualidade das nossas relações humanas e a quantidade também de conexões que nós temos com outros seres humanos e na construção de comunidades. E olha só, a gente precisa olhar para isso. Se a gente olha, então, o futuro da saúde é social, gente. Tanto é que quando a gente olha o uso de inteligência artificial, e olha o paradoxo, em 2024, a gente estava usando a inteligência artificial mais ou menos de um jeito equilibrado, né? Um pouco para questões pessoais e um pouco para questões de aprendizado profissionais. Só que quando a gente olha em 2025, o primeiro uso de inteligência artificial, o que vocês estão vendo aí, gente? Terapia e companhia. As pessoas estão acessando máquinas para pedir conselhos. A inteligência artificial está se tornando nosso terapeuta. A gente está buscando conselho em máquinas e não em seres humanos. Então, é extremamente relevante para a saúde a gente olhar para as questões de saúde mental e para questões de saúde social, as nossas conexões humanas. Essa aqui é uma cientista social que chama Kesley Killian, e ela diz que hoje a gente nas empresas já está falando de saúde mental, né? Já estamos desfazendo os tabus de saúde mental, e ela diz que a saúde social será o que é hoje a saúde mental dentro das empresas. Daqui 10, 15 anos, eu digo que eu acho que vai ser antes disso. As pessoas e os gestores que começarem a promover a saúde social serão gestores e empresas que vão liderar o futuro. A gente precisa de rituais de conexão humana cada vez mais, ainda mais, porque vocês viram que a gente está no admirável mundo novo, gente. A gente já tem empresas como a BioColossal, por exemplo, que é uma empresa que faz desextinção de animais. E ela já distinguiu, por exemplo, um lobo que foi feito em laboratório, através de edição de genes. Ou seja, aquilo que era ficção científica virou fato científico, né? Sintetizando, gente, de um lado, a gente tem a lógica exponencial das tecnologias, mas o fato é
que nós temos do outro lado a lógica do desenvolvimento humano, que não é a mesma lógica da tecnologia. A coisa mais difícil é a gente mudar mindset, mudar mentalidades, mudar cultura. Isso leva tempo, tem processo. De um lado, a gente tem conflitos geracionais, mas de outro, as soluções de futuro são soluções intergeracionais. A gente precisa colocar pessoas de várias faixas etárias com diferentes visões para poder resolver os nossos problemas. Inteligência artificial, sim, será o futuro, mas com ética e consciência. E quem tem ética e consciência são seres humanos, não são máquinas. A gente não vai precisar de resiliência e nem de resistência à mudança, nós vamos precisar de antifragilidade, que é essa nossa capacidade de evoluir e transformar e ficarmos melhores diante desse contexto caótico. Saúde mental e física, porém no futuro, saúde mental, física e social. Os nossos futuros serão tecnológicos, mas sobretudo serão futuros humanos. Esse aqui é uma das top voices de inteligência artificial, ele chama Ian Beecraft, e ele diz que o futuro ele vai ser alimentado por pessoas, mas habilitado por inteligência artificial. Por isso, gente, quais são os 6 Cs do que nos torna humanos, daquilo que a IA e todo esse avanço tecnológico não vai poder fazer por nós? Coragem. Coragem da gestão e da liderança para agir e poder falhar e mudar a rota quando precisar. Curiosidade para que a gente possa fazer novas perguntas e aprender com isso. Criatividade, extremamente importante no mundo de inteligência artificial, para gerar coisas onde ainda não existem. A IA, ela reproduz o que existe. Nós temos a capacidade de imaginar coisas que ainda não existem. Compaixão, sobretudo na saúde, para que a gente possa empatizar com outros seres humanos. E colaboração, para que a gente possa somar e a gente possa nos ajudar, porque os problemas são complexos. E conexão, sobretudo conexão, para sentir que a gente pertence, porque o ser humano não foi feito para ficar sozinho e diante de máquinas e telas. Você vai precisar se melhorar como humano, porque você não vai poder se melhorar como robô. Portanto, gente, os futuros que a gente vai viver não podem ser utópicos, porque o ideal e o perfeito é inalcançável. Mas a gente também não pode ficar na distopia e no medo, porque isso paralisa e a gente não tem o poder de transformar os futuros que a gente quer ver acontecendo. Portanto, os futuros que a gente vai viver são dicotópicos, é nessa dicotomia. E o único ser do planeta que é capaz de ter essa ambivalência somos nós, seres humanos. Muitas vezes a gente ama e odeia as mesmas coisas. A gente quer resistir à mudança e a gente quer se jogar nessa mudança. E o que eu tenho para dizer para vocês, pare de resistir à mudança. Vamos aprender com a mudança. Porque só assim a gente vai poder construir futuros que são mais desejáveis, mais plurais, mais equânimes, mais felizes, com mais qualidade, saúde e acesso a todos nós, porque todos os seres humanos precisam de saúde física, mental e social. Então, eu volto com a nossa pergunta inicial. Se você soubesse tudo sobre o amanhã, o que você faria de diferente hoje? Será que mudou alguma coisa na sua resposta, sabendo um pouquinho mais o que vai acontecer amanhã? Muito obrigada, gente.